Muito boa tarde, sejam então bem-vindos à Conferência Diplomacia em Saúde, que marca o arranque do Congresso Mundial dos Hospitais, organizado pela Federação Mundial dos Hospitais, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar. Se há evidência que a pandemia deixou escancarada, é que enfrentamos problemas e desafios comuns, mais facilmente ultrapassados com soluções e estratégias comuns. Mas será que vamos voltar a perder esse foco nas políticas de saúde e assim também inúmeras oportunidades? Da falta de recursos aos modelos organizacionais, da demografia e migrações ao custo da inovação, como podemos aumentar a cooperação? Desde logo com os países da União Europeia e países africanos de língua portuguesa, no âmbito da saúde e de toda a sua transversalidade. Pontos em destaque na reflexão desta tarde e para dar início à sessão de intervenção, chamava o Dr. Xavier Barreto, Presidente da APA. Doutor, por favor. Muito boa tarde a todos. Queria começar por vos pedir desculpa por este ligeiro atraso. Temos aqui alguns contratempos para resolver, algumas alterações ao programa que já vos explico. Queria começar por vos cumprimentar a todos, cumprimentar a Senhora Secretária de Estado da Promoção da Saúde, que ainda não chegou, mas está a chegar, vai estar connosco nesta sessão, vai fazer comigo a abertura. Cumprimentar todos os nossos colegas, administradores hospitalares e outros profissionais aqui presentes. Cumprimentar em particular as entidades aqui presentes, a ANF, a Ordem dos Médicos e várias outras. Um cumprimento muito especial ao nosso painel de debate, à embaixadora Ana Gomes, ao Dr. Delfim Rodrigues, ao Dr. Francisco Pavão e ao Dr. Jorge Seguro Sanches, ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, que nos darão aqui 4 visões muito diferentes, mas muito importantes, complementares nesta questão que é a diplomacia em saúde. Como sabemos, os sistemas de saúde estão sob enorme pressão em todo o mundo. Isto que vemos em Portugal, infelizmente, não é exclusivo do nosso país. Nós temos graves problemas na procura, temos muito mais procura, mais carga de doença, novas doenças em muitos casos. As alterações climáticas, há um conjunto de fenómenos que estão claramente a demografia, que é um movimento inexorável e que sobrecarrega muitos hospitais. E temos, ao mesmo tempo, uma grande dificuldade na resposta, e Portugal é provavelmente um dos melhores exemplos dessa dificuldade que temos tido. Dificuldade em garantir recursos humanos, e reparem, tem sido muito referido pelo nosso Governo, e bem, esta crise de recursos humanos é uma crise mundial, não é uma crise exclusiva do nosso país. Depois podemos discutir como é que a enfrentamos, como é que, de facto, a combatemos. E sabemos que há países que têm estratégias muito ambiciosas para formar mais profissionais de saúde, mas há claramente uma crise de recursos humanos, há uma forte pressão relacionada com o custo da inovação, em Portugal e em praticamente todos os países, o custo da inflação, que veio agravar tudo isto, e, portanto, quando olhamos para os últimos 2 anos, isto piorou ainda mais. E, portanto, há aqui 2 fenómenos que estão um bocadinho em sentido contrário, um aumento da procura, dificuldade na resposta. Um fenómeno que é global, e se olharmos para a Europa, isto é praticamente extensível a todos os países da Europa, e a questão que se nos deve colocar é se não faria sentido nós temos um conjunto de estratégias comuns, abrangentes, no fundo, um reforço da cooperação entre países e sistemas de saúde que nos permitissem endereçar melhor estes problemas. E, infelizmente, o que temos visto é que não. Cada país tem o seu sistema de saúde, cada país tem a sua própria estratégia, muitas vezes estratégias que são antagónicas, em muitos casos, e, em boa verdade, isto não, no nosso entender, precisa de um novo impulso, precisa de um reforço desta dimensão que é a diplomacia em saúde. Não posso deixar de referir aqui também a CPLP, a importância que poderia ter a cooperação no âmbito da CPLP neste domínio específico da saúde, onde Portugal tem claramente pergaminhos, tem um histórico, tem até, eu diria, uma predisposição natural para fazer esta ponte dentro da CPLP, mas ela também tem estado aquém daquilo que nós gostaríamos. E, portanto, o tema aqui hoje, diplomacia em saúde, tem muito a ver com esta grande questão de
como é que nós definimos estratégias comuns para problemas que de facto nos dizem respeito a todos os nossos sistemas de saúde. Que questões é que nós gostaríamos de ver aqui debatidas e gostaríamos também de contar com a vossa participação? Se podemos ter respostas partilhadas entre quem? Quem é que as deve criar? Que respostas devem ser estas? Qual é o papel da diplomacia em saúde? Quais são as áreas de cooperação prioritárias quando pensamos na nossa relação dentro da Europa, mas também com a CPLP? Qual é o plano para que este tema seja prioritário nas relações bilaterais? Portanto, qual é o plano do nosso governo para que este tema seja de facto prioritário? E para isso teremos um excelente painel de debate. A embaixadora Ana Gomes, que é conhecida de todos, tem uma larga experiência, quer no campo da diplomacia da saúde, como no campo da política, enquanto eurodeputada. O Dr. Delfim Rodrigues, coautor do nosso livro Diplomacia em Saúde, o nosso sócio de mérito. O Dr. Francisco Pavão, que foi, até há pouco tempo, o secretário-geral da Comunidade Médica da Língua Portuguesa, penso que ainda é, mas que acumula agora com a responsabilidade da cooperação dentro da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. E o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, Presidente da Subcomissão de Saúde Global, sendo que aqui a política terá um papel fundamental na colocação deste tema como prioritário na relação entre países e até na nossa política de negócios estrangeiros. E, portanto, é um tema que nos interessa, é um tema que nos continuará a interessar no futuro. No final, teremos o privilégio, eu diria, de poder contar com a participação do professor Durão Barroso, que nos falará sobre o impacto que tem tido a ação da Aliança para as Vacinas. Como sabem, a Aliança para as Vacinas é um movimento global, congrega não só a OMS, mas um conjunto de empresas farmacêuticas e instituições, que distribuiu desde o ano 2000 mais de 1.000 milhões de vacinas, reparem, e portanto estima-se que o impacto em termos de vidas salvas seja de dezenas de milhões de vidas salvas. E portanto é um bom exemplo de cooperação entre o setor público, entre organizações, entre empresas privadas, e portanto vamos ouvi-lo com todo o gosto falar-nos sobre esta experiência. A doutora Margarida não estava quando eu comecei a falar e eu reitero o meu agradecimento pela sua presença, é um gosto poder contar com a sua presença. Eu trabalhei muitos anos com a doutora Margarida no Hospital de São João e portanto é sempre um gosto revê-la. Muito obrigado e desejo-vos a todos um excelente fórum e até já. Muito obrigado. E como a protagonista também já chegou, passamos da experiência também que tem no terreno, nomeadamente a infecciologia, e de diversos programas nacionais da Direção-Geral da Saúde, para este novo foco importantíssimo, que está muito ligado a este tema. Professora Margarida Tavares, Secretária de Estado da Promoção da Saúde. Muito boa tarde a todos e peço desculpa mais uma vez pelo meu atraso. Nós já sabíamos que ele iria provavelmente existir, mas mesmo assim, eu que detesto atrasar-me, preferi arriscar para poder estar convosco. Permitam-me, sem mais, já que com o meu atraso, que um cumprimento muito especial ao Dr. Xavier Barreto. Nós conhecemos e já trabalhamos em alguns projetos juntos interessantes, aqui como Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, e agradecer-lhe o convite para estar aqui hoje e aproveitar na sua pessoa cumprimentar todos os que vão ser intervenientes aqui nesta sessão tão interessante. De facto, é mesmo com muito gosto que estou aqui hoje para vos dirigir algumas palavras nesta sessão de abertura sobre um tema de vital importância na nossa era globalizada, a diplomacia em saúde. A diplomacia assume hoje um papel central em qualquer área das políticas públicas. Não vivemos nem queremos viver sós no mundo. A era da globalização trouxe grandes oportunidades para o desenvolvimento comum e socialmente coeso da humanidade. Para aproveitar estas oportunidades, é necessário o estabelecimento de pontos de contacto, de plataformas comuns de entendimento e da capacidade de nos encontrarmos e de nos comprometermos em torno de valores comuns.
A saúde ou o direito à sua proteção é um valor humanista que deve sustentar essas pontes e entendimentos. No reconhecimento global do direito à saúde, podem ser conseguidas substanciais ganhos em saúde, de sustentabilidade dos sistemas de saúde, de coesão e desenvolvimento económico solidário global. É nessa matéria é essencial a diplomacia em saúde. O campo de ação da diplomacia da saúde resulta da interface entre ciências da saúde, medicina e política. Sendo também a prática de influenciar, a diplomacia é feita tendo em conta a soberania dos países e através de ações de representação, comunicação e negociação. Confunde-se muitas vezes com o conceito de saúde global. E as recentes crises de saúde e a implementação da Agenda 2030 têm tornado a diplomacia em saúde uma parte fundamental do sistema de governação global. De facto, à medida que as sociedades evoluíram, a percepção dos países em relação à saúde no âmbito internacional mudou, principalmente quando a ciência revelou que a abordagem aos seus determinantes ultrapassa as fronteiras nacionais e está relacionada com fatores de desenvolvimento social, ambiental e humano. Numa sociedade global, com fluxos migratórios recorrentes de e para todas as zonas do globo, os perfis epidemiológicos locais ficam a uma ínfima distância de um perfil global de saúde. Os mecanismos de vigilância epidemiológica não podem mais limitar-se à realidade local de cada serviço de saúde. E esses serviços têm de estar vocacionados para prestar cuidados e enfrentar os desafios globais da saúde. Nessa medida, a diplomacia em saúde é fundamental para o estabelecimento de redes de vigilância e conhecimento coesas, fluidas e responsivas. A Covid-19 mostrou-nos bem a sua utilidade e a premência da sua concretização. E também nos mostrou como é redutora a ideia de pretendermos defender a nossa saúde apenas através do encerramento de fronteiras. Mostrou-nos a interconexão e interdependência entre os vários países e a necessidade de cooperação global para enfrentar desafios de saúde pública. Temos de ter uma atitude proativa, inclusiva e humanitária. É necessário dotar de capacidade os países de menor desenvolvimento para o seu bem e também para o nosso. A União Europeia, por exemplo, tem materializado de forma notável como a diplomacia em saúde pode funcionar na prática. Um dos aspectos concretos dessa cooperação foi a aquisição conjunta de vacinas e medicamentos para responder a emergências infecciosas transfronteiriças. Esta abordagem teve uma importância crucial no acesso rápido às vacinas e medicamentos contra a Covid-19, ou o mais recente contra a Mpox, menos visível, mas que foi tão importante, e, portanto, tem uma importância crucial no caminho seguro que Portugal percorreu ao longo dos últimos mais de 2 anos. A crescente participação de Portugal em ambiente multilateral, sobretudo no âmbito das Nações Unidas e, em particular, da Organização Mundial de Saúde, reflete o princípio objetivo e prática de uma política externa que visa o bem comum global, o respeito das normas internacionais e o desejo de proporcionar o maior nível de saúde. No âmbito da Organização Mundial de Saúde, somos um país respeitado pelos seus resultados em saúde, em sustentabilidade e pelas suas políticas inclusivas num mundo que parece, por vezes, querer esquecê-las. Através desse crédito e da diplomacia em saúde, devemos investir e persistir na partilha da nossa visão do mundo. E nessa visão inclusiva, temos de agarrar também as oportunidades. Por todo o mundo desenvolvido, enfrentam-se relevantes desafios demográficos e depositam-se expectativas na imigração, pois também aí devemos ter uma perspectiva socialmente coesa por 3 ordens de razões, pelo menos. Humanitárias, para sermos coerentes com o princípio de que ninguém deve ficar privado de cuidados de saúde pela sua condição. Éticas, na medida em que temos de ser consistentes entre a necessidade de receber imigrantes com as condições que lhe proporcionamos e até mesmo de competitividade em termos de atratividade face a economias mais desenvolvidas, garantindo condições amistosas e integradoras na nossa sociedade. Orgulho-me de, nesse domínio, Portugal ser uma referência.
Foi também com o nosso apoio formal que a Organização Mundial de Saúde desempenhou um papel central na liderança de resposta global à pandemia e na garantia de acesso equitativo a vacinas e tratamentos. A iniciativa COVAX, por exemplo, é outro exemplo notável, liderado pela OMS. Este mecanismo procurou garantir que todos os países, particularmente os de baixa e média renda, tivessem acesso às vacinas contra a Covid-19. A diplomacia em saúde, o multilateralismo e as parcerias globais desempenharam um papel essencial na criação e implementação da COVAX, demonstrando mais uma vez como a cooperação internacional pode beneficiar a saúde pública. A diplomacia em saúde estende-se bem para lá destas emergências a grande escala em termos de saúde, embora também foi em determinado tempo, e, por exemplo, o acesso à inovação terapêutica contra o VIH foi possível porque existiu uma liderança mundial para a expansão do acesso aos tratamentos antirretrovirais. Foram os novos atores da saúde global, doadores, no qual Portugal se inclui, filantropos e parcerias em saúde, que possibilitaram a notável expansão no acesso aos tratamentos a que assistimos nos últimos 20 anos. Nesse contexto, Portugal já contribuiu com mais de 15 milhões de euros cumulativamente para o trabalho exemplar do Fundo Global. Hoje observa-se uma maior politização da saúde, pela combinação entre a saúde global e política externa dos países. Um mundo polarizado resulta numa ausência de consensos que compromete, não raras vezes, os resultados possíveis em saúde e é gerador de iniquidade. Tal polarização não impediu, no entanto, que ainda durante a pandemia de Covid-19 a Assembleia Mundial de Saúde tivesse convocado uma sessão especial em dezembro de 2021, na qual estabeleceu um mandato ambicioso de negociar um novo tratado pandémico que corrija as evidentes falhas detectadas durante a pandemia. Aberto a todos os Estados-membros, a Convenção, Acordo ou outro instrumento internacional sobre prevenção, preparação e resposta a pandemias que sair desta negociação, não poderá evitar temas sensíveis como a equidade, reformulação dos alertas rápidos para surtos, as questões de propriedade intelectual, a responsabilização e matérias de financiamento. Também a nível bilateral, Portugal tem desempenhado um papel ativo na cooperação com os países africanos de língua portuguesa. Esta cooperação tem sido uma demonstração de solidariedade e apoio mútuo. Através de programas de assistência técnica, intercâmbio de conhecimentos e ajuda humanitária, Portugal tem contribuído para fortalecer os sistemas de saúde dos nossos parceiros africanos. O Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP, o PEC-CPLP, é um bom exemplo disso e afirma-se como um compromisso coletivo de cooperação horizontal e estruturante entre os Estados-membros da CPLP, do setor da saúde. Este plano, com um horizonte temporal 2023-2027, centra-se em 6 eixos que consideramos essenciais para ultrapassar os desafios que os sistemas de saúde enfrentam. O robustecimento dos sistemas de saúde através da implementação de ações de promoção da saúde, prevenção da doença e acesso ao diagnóstico precoce, terapêuticas de qualidade e eficazes e monitorização, a formação e desenvolvimento da força de trabalho em saúde, a informação e comunicação em saúde corresponde a um eixo estratégico pela necessidade de reforçar os níveis de capacitação, informação e comunicação da cooperação em saúde da CPLP, a investigação e bioética em saúde, a monitorização dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a prontidão para emergências em saúde pública. Caríssimas senhoras e caríssimos senhores, permanecem grandes desafios pela frente. A cooperação e determinação que houve durante a pandemia pode e deve motivar-nos a fazer mais e melhor numa abordagem global, concertada, em relação às doenças crónicas também. A exposição ao tabaco, ao álcool, a dietas desadequadas e a outros comportamentos importantes, nomeadamente relacionados com a tecnologia, já não é exclusiva do mundo ocidental e alterou-se e vem-se alterando nas últimas décadas e alastrando-se a todos os países do mundo. As ameaças das doenças crónicas e a abordagens dos seus determinantes sociais e comerciais deve mobilizar-nos a todos, cabendo aos países de mais alta renda uma particular responsabilidade. A própria evolução da saúde global influencia as necessidades de formação dos diplomatas,
por serem necessárias competências e entendimento da base dos sistemas e determinantes de saúde, e também na formação dos profissionais de saúde, que ganham com maior entendimento de relações internacionais, negociação e diplomacia e ciência política. Como sociedade global, enfrentamos desafios complexos em saúde pública e a cooperação internacional continua a ser a chave para superá-los. Através da diplomacia em saúde, podemos garantir que todos tenham acesso equitativo a cuidados de saúde de qualidade, independentemente de onde vivem. É nossa responsabilidade trabalhar juntos para construir um mundo mais saudável e justo para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Dizer-vos que vai haver aqui um ligeiro salto no nosso alinhamento, porque a nossa ligação à Sérvia não se concretizou. O mau tempo, na verdade, não permitiu esta ligação, portanto, vamos ter que saltar esta ligação com a professora Marija na Sérvia, portanto, eu vou pegar numa das deixas da professora Margarida Tavares, neste mundo em acelerada evolução e interdependência, para a crítica, estreita cooperação e as tais estratégias comuns de que todos falávamos, ainda que direcionadas às especificidades dos países e das suas comunidades. Uma só saúde, One Health, não pode continuar a ser apenas um conceito, tem de passar a ser uma realidade que impulsiona a educação, o ambiente, a qualidade de vida e a própria economia. Ligações simbióticas bem expressas pela Organização Mundial de Saúde. E agora era suposto... E bem... Slideshow...
Também não. Já isto acontece. O melhor é o improviso. Doutora Ana Gomes, dada a sua experiência e tudo o que já fomos aqui um pouco adiantando, este vídeo então é de uma atualidade quase chocante. Mesmo a parte do conflito que estamos agora, outro conflito que estamos a assistir. Acha que nesta vivência Portugal pode aproveitar o seu posicionamento estratégico e geopolítico para esta imperativa agenda conjunta de diplomacia? Boa tarde, tenho muito gosto em estar aqui nesta iniciativa da APA e com este painel. Se calhar pedia-lhe para chegar ao seu tema tão Obrigado. interessante. Para ir direto à sua pergunta, sim, acho que esta é também uma área em que Portugal pode ser relevante e a experiência que tem e a mundividência que tem, a experiência humana de relacionamento com outros continentes que tem, pode ser da maior utilidade, nos dois sentidos. Pode ser da maior utilidade no sentido de pôr Portugal, digamos, à mesa do nível global ou do nível europeu na determinação da regulamentação, na identificação dos problemas, na identificação das respostas aos problemas, mas também pode ser determinante para projetar os próprios interesses de Portugal na área da saúde no relacionamento com outros países, e designadamente os países em relação aos quais nós temos mais obrigações pelos laços históricos, que são os países da CPLP. De facto, eu não sou nenhuma perita em saúde, devo dizer. A minha participação nas questões da saúde, enfim, é episódica, é de diplomata. Quando os diplomatas não tinham a formação que a senhora Secretária de Estado acabou por preconizar, e que eu espero que passe a haver na área da saúde, e, portanto, quando os diplomatas eram mais do que nunca o epítome de especialistas em generalidades, e, portanto, servíamos em Genebra, foi em Genebra em que eu participei em 2 ou 3 reuniões da Assembleia Geral da OMS, apoiando a delegação portuguesa, que me lembro, já foi há tantas décadas, vejam só, que a ministra era a doutora Leonor Beleza. Mas era evidente para mim que havia, já nessa altura, de facto, um papel para Portugal no setor da saúde. E nós estamos a vê-los hoje todos os dias, por exemplo, exatamente a propósito deste filme e do enfoque na guerra neste momento em curso entre Israel e a Palestina, o papel extraordinário que têm tido vários médicos portugueses, designadamente empenhados no quadro das organizações como os Médecins Sans Frontières e outras, a explicar o que são as condições tenebrosas em que neste momento estão a sobreviver os palestinianos e também, naturalmente, enfim, certamente também do choque que se vive do outro lado da fronteira em Israel. Eu penso, portanto, que esta é uma área onde Portugal podia claramente apostar, devia claramente apostar na formação, e ela exige uma interação, não só a formação de diplomatas, sem dúvida, mas uma interação com as estruturas do governo, com as estruturas da sociedade civil, que têm aqui um papel importantíssimo. Eu fartei-me como diplomata de encontrar extraordinárias iniciativas de médicos portugueses ou de enfermeiros portugueses em diversos países, com os seus colegas desses mesmos países, muitas delas que nem eram sequer do conhecimento das autoridades portuguesas. E, naturalmente, ter esse mapeamento é fundamental, e o Ministério da Saúde pode extraordinariamente ajudar esse processo e beneficiar dele. E depois, e está aqui o nosso deputado Jorge Seguro Santos, ele com certeza melhor dirá isso, acho que há também uma vertente parlamentar muito importante. Não há vertente diplomática sem vertente parlamentar. E eu, tendo sido as duas coisas, diplomata e depois deputada no Parlamento Europeu, e percebendo, por exemplo, que muita da regulamentação que se faz ao nível, portanto, europeu e depois ao nível global, passa pelo nível europeu, é evidente que a interação com
o setor parlamentar, quer a nível nacional, quer no Parlamento Europeu, é fundamental. E essa talvez seja a razão porque, de alguma maneira, eu fui convidada para vir aqui hoje e participei na escrita deste livro, já há 1 ano ou 2, de reflexão sobre as implicações da pandemia, é porque justamente em 2010, logo que se aprovou o Tratado de Lisboa, a Comissão Europeia, em consonância com as novas obrigações de solidariedade que o tratado implicava, elaborou um plano de ação da União Europeia para lidar com as ameaças químicas, radiológicas, biológicas e nucleares. E é evidente que as biológicas eram, por exemplo, pandemias, como é que a gente lidou. Já tinha havido mais. E era justamente com o objetivo, eu fiz o relatório por parte do Parlamento, de identificar as áreas onde podíamos claramente melhorar, cooperar, fazer sinergia de recursos, identificar o que era preciso para dar as respostas a tempo, para a prevenção, para a preparação, para o early warning, portanto, os alertas precoces e depois para a própria resposta. Isso está tudo no relatório de 2010, mas a maior parte dos Estados-membros marimbou-se. E eu lembro-me, ainda há bocadinho dizia, foi bastante frustrante. Todos os anos, os peritos que me tinham ajudado a fazer aquilo, porque eu não era todo especialista, obviamente, tinha que ouvir os peritos da área, por exemplo, a área das ameaças biológicas, eram, sobretudo, britânicos. Para cada uma das coisas, digamos que havia os mais especializados. E todos os anos me vinham pedir para eu fazer uma reunião para fazer o ponto da situação, como é que os Estados-membros estavam a cumprir, a implementar o plano de ação. Pouquíssimos Estados-membros lá apareciam e o nosso nunca apareceu. Dir-me-ão, escassez de recursos. Também falta de sensibilidade. E é isso que eu espero que mude com esta nova abordagem que o Governo agora tem. Exatamente, obrigada. E já voltamos a falar, porque eu vou pegar num ponto muito interessante, que referiu que o diplomata não é especialista, não é? É o especialista na generalidade, mas, na verdade, o diplomata é quem faz os pontos. E estas interligações, às vezes, até deste exemplo concreto que referiu, são oportunidades perdidas. Portanto, Dr. Delfim Rodrigues, neste livro, que a professora também já referiu, da Diplomacia em Saúde, este livro foi escrito em 2 hemisférios, o que não me parece de todo inocente. O aumento do impacto desta globalização, das alterações climáticas, como já foi aqui referido, a detecção dos vetores de doença, já da malária, da zika ou do dengue na Europa, obriga-nos a esta abordagem estratégia, a esta interdependência e multidisciplinaridade internacional. Não estamos a conseguir. Que caminho é que nós temos aqui que arrepiar? Muito obrigado, Paula. Naturalmente cumprimento também toda a assistência, particularmente os colegas e as colegas do painel. Essa é uma boa questão, faz-me lembrar, por natureza, os ditados, não só portugueses, mas ditados de outras nacionalidades são, por natureza, conservadores. É um ditado português que diz: mais vale só que mal acompanhado. Eu corrijo naturalmente a sabedoria popular, digo que sozinhos é que estamos mal acompanhados. Daí que, naturalmente, a escrita a 2 mãos, lembro-me qualquer coisa, mas não vou referir, a escrita em 2 hemisférios, de facto, não é uma manifestação eu ia dizer de inocência, mas também é uma manifestação muito parcial. Parcial no sentido em que tomamos parte e em que estamos do lado das partes que também têm que estar envolvidas connosco. Sabe que, historicamente, a primeira pandemia costuma sediar-se em 435 a.C., no Baixo Egito. Alastrou rapidamente para a península do Peloponeso e dizimou o exército ateniense. E é quando Esparta começa a assumir liderança sobre a península do Peloponeso, porque Atenas. Há aquele poema tão bem cantado pelo meu querido e saudoso amigo Adriano Correia de Oliveira, não é?
este parte, aquele parte, Galizas, ficas sem pão ficas sem homens para poder colher teu pão, e eles ficaram sem zero. O que nos conduz, quando, por exemplo, eu só cito isto porque, aliás, no filme também foi bem evidenciado, de que os governos dos vários países do mundo tendem a entender que a saúde é uma política setorial. Ora bem, a saúde não é uma política setorial. Nós temos o exemplo das pandemias, particularmente da mais recente, não sabemos a que se vai seguir, e o que nós observamos é que, quando a saúde de uma população está afetada, são afetadas todas as funções de soberania, não digo do governo, mas do Estado. A função diplomática, a função de defesa. O filme falava na função segurança. Por conseguinte, eu terminaria dizendo que, da mesma forma que já há muitos anos, e nas Nações Unidas começou a instituir, a institucionalizar o discurso de uma nova ordem económica internacional, eu penso que também, a partir dos fóruns internacionais, particularmente das Nações Unidas, mas também das agências, das sedes diplomáticas em todo o mundo, de qualquer país, tem que se assumir uma nova ordem de saúde internacional. Uma nova ordem de saúde internacional. A saúde é tão fundamental como a paz. Aliás, a doença por vezes é que leva à guerra. E populações saudáveis, naturalmente, mantêm essa saudabilidade e são grandes defensores, grandes amantes e grandes protetores da paz. Por conseguinte, nós temos que olhar para esta nova ordem de saúde internacional, particularmente onde há os continentes com maior explosão demográfica, como é o caso da Ásia, o caso da África, o caso da América Latina, e sem desprimor por outras faixas etárias. Se falamos de idosos, falamos mais da Europa, não é? E sem desprimor por outras faixas etárias, mas nestas paragens do mundo, duas populações que são as duas populações mais desprotegidas do mundo, que são as mulheres e as crianças. Onde temos, por exemplo, taxas de mortalidade infantil. Sabem que a nossa taxa de mortalidade infantil, o ano passado, foi 2,6 por cada 1000 nados vivos. Não? Sabem que há países em África que têm 3 dígitos, não é? Por cada 1000 nados vivos, morrem 100 e morrem 20 mulheres. E nossos parceiros de língua portuguesa. Portanto, eu deixo só aqui também, em termos de mote, duas populações vulneráveis, onde em termos de cooperação temos que investir seguramente e seriamente, que é nas crianças e nas mulheres. Muito obrigada. Estas estratégias, Dr. Francisco Pavão, no fundo é quase como no livro, agora pedia para se complementarem, porque este cenário, nós falamos de novas, mas na verdade temos velhas ameaças também. Portanto, nós agora temos o regresso, e vimos também já estampado alguns destes, pelos movimentos migratórios, desde logo. Temos velhas ameaças a voltar ao continente e novas ameaças à saúde global. O que fica agravado, como já aqui referimos, pela escassez de recursos humanos, pelo peso destas doenças crónicas e o custo da inovação. Os alertas e os diagnósticos estão feitos. Eu perguntava-lhe até na posição e nos últimos anos o que tem enverdado nestas missões também diplomáticas, que também são missões diplomáticas, que estratégia ou até que projetos nos pode concretizar em termos desta cooperação com os PALOP, até pegando na própria formação, que me parece uma questão muito pertinente. Muito bem, muito obrigado e boa tarde aos meus colegas palestrantes desta sessão, cumprimentarem a Sra. Secretária de Estado para a Promoção da Saúde e na sua pessoa todos os presentes, e um cumprimento especial à APA, ao seu Presidente, ao Xavier Barreto, e eu não poderia deixar de dar aqui uma nota de que, felizmente, a Associação e na minha pessoa, mas representando então, na altura, a Ordem dos Médicos, temos vindo a traçar um caminho nisto que se diz a diplomacia da saúde. Já corre o tempo, desde 2017, em que, ambos representando as suas associações, nos deslocamos, seja em Portugal ou ao estrangeiro, exatamente para
essa mesma representação e falar sobre saúde global e diplomacia da saúde, mas também noutros momentos que fomos organizando e realizando conferências, seja em Portugal. E há uma que gostaria de referir, porque o Instituto Diplomático, que é quem forma os diplomatas, fez e promoveu cursos de formação aos diplomatas na área da saúde com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e bem, mas depois de algumas realizações que nós fizemos no Porto e em Lisboa, também nos convidou a exatamente formar esses diplomatas já em 2019 e em 2020. Depois, claro, tivemos o período da pandemia e essas conversações estão agora a ser retomadas. Mas é uma boa nota que aqui foi dita, porque tanto os diplomatas como os profissionais de saúde precisam de ambas as formações. E também dizer-lhe que nessa sequência, ainda este fim de semana, iniciamos na região norte, para médicos, um curso de diplomacia e negociação em saúde, exatamente onde temos diplomatas, onde temos professores de relações internacionais e outros, e que estão a ajudar os médicos a perceber melhor este âmbito da saúde e as relações internacionais, e outros seminários que também serão abertos a quem os quiser assistir. Dada esta nota, ocorre-me dizer-lhe que a diplomacia da saúde é crítica. E então é nossa obrigação, nossa, dos que aqui estão, seja nas suas competências profissionais, seja pelo seu gosto pessoal, seja pela sua competência académica, advogar exatamente pelo tema e mantê-lo pelo interesse daqueles que são os decisores políticos. E isso, a Paula Rebelo também o faz muito bem na sua competência jornalística, ainda agora foi premiada exatamente por isso, porque leva ao conhecimento de todos aquilo que está a ser feito ou como é que poderia ser feito, e muitas vezes faz ligações entre as pessoas, que é o mais importante na diplomacia. Isso também me permite dizer que, e se temos vindo a reparar, a saúde tem levado, ou tem sido palco nas grandes cimeiras mundiais. E aqui a senhora embaixadora, que participou de certeza em grandes fóruns desse alto nível, a OMS tem participado, seja no G7, seja no G20 e em outras cimeiras de alto nível, e não deixado passar a sua oportunidade de emitir declarações importantes em momentos críticos para a saúde global. E esses momentos críticos, para além de desastres ou calamidades ambientais, têm sido, infelizmente, todos os conflitos armados que se têm passado nos últimos anos e nos últimos meses em todo o mundo. Não particularmente só na Ucrânia ou no Médio Oriente, mas em muitos outros locais, onde a Organização Mundial de Saúde e muitas outras agências internacionais e da sociedade civil têm dado a conhecer as realidades duras, difíceis, que se têm imposto. Bom, a verdade é que numa destas últimas sessões do G20, e utilizando aquilo que o Dr. Delfim Rodrigues estava a falar sobre a paz, houve um líder que disse, e eu vou ler: economias saudáveis dependem de pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis dependem de um planeta saudável. E a paz depende da saúde. Mas a saúde depende da paz. E por isso, creme-me, ou parece-me, que seria importante a todos aqueles que são os líderes e mesmo a nós, sociedade civil, advogarmos por aquilo que é o mais essencial, que é a paz em todo o mundo, e felizmente nós em Portugal temos-la connosco até aos dias que correm. Sobre a pergunta que me fez, eu vou tentar responder da forma mais sucinta possível. É verdade que, historicamente, nós temos tido e mantemos as boas relações com os nossos países irmãos, países africanos de língua oficial portuguesa, e o domínio da saúde, no que respeita à cooperação, é, obviamente, um domínio e um eixo muito importante, mas a saúde, ou a melhoria dos indicadores de saúde, não se faz só por estratégias ou por intervenções nesse setor. Se nós promovermos cooperação noutras áreas do desenvolvimento, seja da educação, seja das infraestruturas, seja da promoção dos sistemas e a sua regulação, estamos a promover também aquilo que serão os melhores indicadores da saúde. Por outro lado, e muito recentemente, Portugal anunciou em 2022, no final de 2022, a nova estratégia para a cooperação. E um dos domínios espelhados nessa estratégia é a saúde. É o domínio saúde que veio complementar e que veio até ganhar uma nova dinâmica dentro dessa estratégia de cooperação. E ainda mais recentemente,
há um mês atrás, foi feito ou foi publicado um despacho que juntou o Ministério da Saúde português e o Ministério dos Negócios Estrangeiros naquilo que é uma nova linha de financiamento para o Programa Conjunto Plurianual no Cluster Saúde. E este ano, 2023, estão previstos uma dotação de 3 milhões de euros apenas e só para projetos que promovam a área da saúde no que toca à cooperação estratégica com os PALOP e Timor-Leste e mais tarde, possivelmente, com a África do Norte, África Ocidental e a América Latina. Ou seja, prevê-se que até 2030 este cluster da saúde seja reforçado na sua verba orçamental, mas também naquilo que é o seu espaço geográfico. Isso são boas notícias. Para além dessas boas notícias, é que este financiamento prevê que sejam aqui, ou que haja aqui, articulação entre a sociedade civil, instituições privadas e instituições públicas. E isto é um avanço bastante ambicioso daquilo que vinha, se calhar, sendo tomado há uns anos esta parte. Por último, dizer-lhe que, tanto no meio daquilo que são as ordens profissionais e daquilo que conheço melhor da ordem dos médicos, mas também do que vou seguindo com atenção da ordem dos farmacêuticos, dos médicos dentistas e dos enfermeiros, todas estas ordens profissionais, se calhar viram como bom exemplo aquilo que já acontece há muitos anos na ordem dos médicos, que foi a criação da comunidade médica de língua portuguesa, ou seja, juntar todas estas ordens profissionais à mesa e cooperarem diretamente, e foram feitos avanços no que toca à formação muito importantes e que vieram ajudar os distintos governos também a promover essa formação, mas muita coisa ainda é preciso ser feita, e essas outras ordens também estão a promover essa cooperação bilateral entre as suas muitos profissionais. E, não obstante isto, há muitas outras matérias que podemos falar, mas não quero ocupar ainda mais o tempo, porque os meus colegas de mais palestra uma foram ronda, bem mais curtos do que eu. porque me deu boas notícias, mas também como advogada do diabo, assumidamente, não posso deixar de provocar o deputado Jorge Seguro Sanches, porque já está habituado, está a ver como ele já está habituado, porque até no meio deste bom cenário, até o Alto Comissariado para a Saúde Global, que foi criado por proposta do Governo, acabou por ficar esvaziado e Portugal afastado dos parceiros europeus e um pouco do desenho das estratégias comuns. O que eu lhe perguntava era, com esta vontade que o Dr. Francisco Pavão acabou de enunciar, com projetos concretos, como é que, custa-me entender, como é que nós podemos ser mais efetivos e eficazes lá fora, quando internamente não o fazemos também? Quando o Ministério da Saúde não fala com o Ministério da Economia, ou não fala com o Ministério do Ambiente, ou com o Ministério da Administração Interna, ou com o Ministério da Agricultura, que tem o pelouro da Direção-Geral de Veterinária, por exemplo, and so on, and so on, and so on. E eis a provocação. Muito obrigado pela pergunta e pela provocação, que muito agradeço. Mas queria começar por cumprimentar todos os presentes, um cumprimento muito especial à Sra. Secretária de Estado, que aqui está, à APA, à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, pelo convite, e aos meus colegas de debate sobre este tema. Ao contrário do que possa parecer, eu não sou do Governo e, portanto, essa pergunta sobre a articulação do Governo não deve ser colocada a um deputado. Não, mas está numa posição privilegiada e muito influenciadora, não é? Admito que possa dizer, mas que possa dar uma opinião sobre o seguinte. A Assembleia da República, muito recentemente, aliás, até o posso dizer de uma forma que eu acho que é imparcial. A Assembleia da República, por proposta do Grupo Parlamentar do PSD, criou uma subcomissão de saúde global. E sabendo, claro, que ela seria presidida por um deputado do PS, que sou eu, que tenho a honra de o fazer, e isso foi encarado por nós, dentro da Assembleia da República e dentro dos deputados da subcomissão de saúde global, como uma oportunidade para valorizarmos o tema e para colocarmos o tema de uma forma mais forte na agenda política. Entendemos que o devemos fazer desde logo na Assembleia da República, na sociedade civil, e na sociedade civil é muito importante que a Assembleia também faça esse debate, mas que ele aconteça ao nível deste debate que estamos aqui a fazer, ao nível daquilo que é feito, por exemplo, com as associações de doentes, por exemplo, foi algo que não foi valorizado, estão aqui representantes das associações de doentes, e esse tema faz também sentido que o faça.
para que nós também, ao nível daquilo que são as organizações internacionais, a posição portuguesa possa ser não só mais conhecedora, não só mais articulada, possa ser muito mais debatida. Eu acho que isto tem tudo a ver, aliás, esta criação da Subcomissão de Saúde Global na Assembleia da República é algo que acontece também de uma forma paralela noutros parlamentos da Europa. Aliás, o Parlamento Europeu este ano também criou a primeira Subcomissão de Saúde Pública, que aliás é coordenada por uma eurodeputada portuguesa. Exatamente. E, portanto, eu acho que há aqui bons sinais que convém valorizá-los, pô-los na agenda, e acho que a Assembleia da República esteve bem ao fazer esse trabalho. Agora, cabe-nos a nós o quê? Colocá-lo no debate político, e colocando no debate político tem várias vantagens, não só por aquilo, e eu já abordei um pouco isso, aquilo que possamos trabalhar ao nível daquilo que é a sociedade e a valorização junto à sociedade, mas também porque a Assembleia da República não só tem o poder legislativo, mas também tem o poder fiscalizador. E aquilo que me estava a dizer, por exemplo, bem, mas foi criado, salvo erro, em 2018, um alto comissariado para esta área. São temas que nós vamos tentar, durante o nosso trabalho na Assembleia da República, colocar no nosso relatório. Nós temos como objetivo criar anualmente uma conferência para debater vários temas. O primeiro dos temas é o acesso à vacinação, que eu penso que é também um tema que neste fórum está a ser debatido e vamos ter na intervenção seguinte, porque todos nós estamos muito marcados e a ação política muitas vezes é marcada por isso. Às vezes até mais do que aquilo que devia ser. Muito marcada pelo aquilo que são os sinais mais recentes, neste caso da pandemia, da Covid-19, e isso levou a que este tema passe a ganhar uma maior atenção, E eu acho que ainda não chega. É preciso, efetivamente, que essa atenção... Aquela questão de não perdermos o foco do que aprendemos e tirarmos de bom, não é? E entrarmos, às vezes, naquela tendência das oportunidades perdidas. E eu acho que todos nós tiramos uma ideia fundamental daquilo que aconteceu. Nós tivemos um grande problema global. Nós precisamos de uma grande resposta global. E quando falamos em saúde global, estamos a pensar precisamente numa resposta que tem de ser dada a esse nível. Infelizmente, aquilo que nos tem acontecido nos últimos anos, quer com os conflitos armados, quer com as questões de migrações que temos tido, eu acho que todos eles são apelos a que nós, do ponto de vista da nossa sociedade, nos organizemos melhor, e as organizações internacionais são fundamentais. A própria União Europeia é fundamental que tenha uma capacidade de financiar muitos projetos. Eu partilho com todos, hoje de manhã, a Comissão Parlamentar de Saúde e a Subcomissão de Saúde Global fizemos uma visita de trabalho ao INSA, ao Instituto Ricardo Jorge. Uma boa parte dos projetos que estão a ser desenvolvidos, eu acho que nos devem orgulhar a todos, e os meus cumprimentos pela forma como ele está a ser feito, mas muitos deles são financiados através da União Europeia, e muito bem, e é assim mesmo que devemos trabalhar. E há alguns dos projetos que o INSA está a desenvolver, nomeadamente em países africanos de língua oficial portuguesa, são projetos nos quais eles atuam de uma forma delegada pela parte da União Europeia. São bons exemplos. O que é que nos cabe a nós, do ponto de vista político, fazer? Identificá-los, valorizá-los, puxar por eles, trabalhar em articulação com todos estes stakeholders na sociedade, também com as empresas, também é fundamental que as empresas estejam envolvidas, aprender com isto e com isto dar um melhor sentido. Eu acho que, serei suspeito a dizer isto, eu acho que o governo português, serei suspeito porque em função da primeira pergunta que me fez, mas o governo português acho que está a apanhar muito bem essa ideia, e eu acho que, não digo isto por estar aqui presente a Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, o facto de existência de uma área da promoção da saúde no Ministério da Saúde também tem muito a ver com isto, porque muitos destes temas resolvem-se precisamente ao nível daquilo que deve ser feito, ao nível da prevenção, da promoção, e já agora também mais ao nível nacional daquilo que tem a ver com os cuidados de saúde primários, que eu acho que são muito importantes. Nós, quando andamos a debater tudo como é que estamos a funcionar em Portugal ao nível da saúde, acho que é também no trabalho anterior que deve ser feito, na prevenção e na promoção. E, eu vou insistir consigo porque só temos 2 rondas, portanto acabo por iniciar a segunda ronda consigo. Um bocadinho de comunicação, ou melhor comunicação, precisa-se. E a reforma da saúde que acabou de falar é um belíssimo exemplo disso. Para evitar tantos tubos como na Nazaré, são ondas muito altas.
Mas agora permita-me também contextualizar em termos das mudanças de que fala, destes bons pronúncios de mudança. Nós estamos a enfrentar um dos indicadores e dos determinantes de saúde mais perigosos de sempre, novamente, que é o da pobreza. Falaram da guerra, falaram da paz, mas estão-se a esquecer da pobreza. E, na verdade, eu aprendi isto, é o beabá da saúde pública, não é? E Portugal volta a ter números assustadores a este nível. Aliados aos movimentos migratórios, que já sentimos com a Ucrânia, que não sabíamos quem estava vacinado, para o que estava vacinado, que screening em termos de saúde e acesso aos sistemas de saúde, vemos outros movimentos migratórios também. Portanto, no meio de tudo isto, eu perguntava-lhe, precisamente como parlamentar, como pessoa que participa, desde logo, na pressão de novas políticas, que aspectos concretos é que poderemos ter nestas matérias que nos dizem respeito a todos? Falou num tema que foi um tema que, durante a pandemia, e partilho isto com os presentes que não saibam. Portanto, eu desempenhei funções como Secretário de Estado da Defesa até março do ano passado, e para além dessa função acumulei-a com outra, que tinha a ver com a pandemia. Eu era o coordenador regional do Governo. O Governo decidiu que havia 5 coordenadores regionais em cada uma, dividindo o território do país em 5 áreas. Eu era o coordenador regional na região Alentejo. E, portanto, desde o início que acompanhei um tema que é um tema que tem muito a ver com isso que me referiu, que tem a ver com saúde pública, tem a ver com imigração e tem a ver com a forma como vivem muitas pessoas. Dizendo isto em 2 palavras, toda a gente perceberá: Conselho de Odmira. Que não é apenas Conselho de Odmira, mas que é uma boa parte do território do país. E para isso, como é que foi resolvida uma boa parte, não a parte que está por base, a parte de base que tem a ver com as condições de vida das pessoas, as condições de habitação, desde logo a forma como essas pessoas são angariadas para vir trabalhar para o nosso país, para que de cada um desses países, nomeadamente Nepal, Índia, Paquistão, por aí, a forma como isso existe, como isso está feito e que, no fundo, é conhecido, mas que depois levava que muitas dessas pessoas nem sequer tinham acesso a algo que era fundamental para nós controlarmos a pandemia, desde logo no nosso território, que era a vacinação. Foi resolvido de uma forma que foi: não se legalizou primeiro as pessoas, primeiro vacinou-se as pessoas, e quando estava a vacinar as pessoas, elas tratavam do processo de vacinação. Uma forma muito prática foi assim: 10 enfermeiros militares foram durante uma semana para Odmira e vacinaram na altura cerca de 7.000 trabalhadores migrantes, os quais não se perguntava se tinham o número do Sistema Nacional de Saúde. Não, deixem ver os vossos documentos para que vocês sejam registados na nossa base. Portanto, ou seja, para grandes problemas, para problemas deste género, nós não podemos pensar que estamos a trabalhar da mesma forma ou de uma forma absolutamente burocrática. Temos é de os resolver. E cada um deles é diferente. Agora, o que me parece, e eu queria valorizar isso, acho que fazer este debate, colocar este tema na agenda política é uma boa parte para que nós consigamos, entre todos, conseguir resolver uns problemas que muitos deles ultrapassam a dimensão nacional. Mas Portugal tem uma grande vantagem nesta questão da diplomacia. Portugal é um país de grandes diplomatas. Aliás, o que o prova é que nós temos tido, ao longo dos anos, sempre portugueses em lugares de destaque nas organizações internacionais. Não faltam exemplos. O Secretário-Geral das Nações Unidas, a Presidente da Comissão Europeia, etc, etc. E, portanto, Portugal, desse ponto de vista, também pode aqui fazer a sua influência, não apenas nos países africanos de língua oficial portuguesa, mas também junto das organizações internacionais nas quais nós fazemos parte. Essa parte eu vou deixar para a doutora Ana Gomes fechar, mas 1 minuto, doutor Francisco. Vamos aos PALOP. Que esforço tem que ser este, até porque estamos a falar em PALOP em diferentes partes e em perigosas partes que representam ameaças concretas e emergentes. O que é que temos que fazer mais e melhor? 1 minutinho. Bom, temos que ser ambiciosos, obviamente, e aí temos que estar em articulação. E quando eu digo que temos que estar, a saúde, ao que lhe diz respeito ao Ministério da Saúde, em articulação, obviamente, com o Ministério de Negócios Estrangeiros. E, desde já, posso garantir que há sempre essa devida articulação. Porque o Ministério de Negócios Estrangeiros é quem banda, ou é a face das relações externas de Portugal no mundo. E essa articulação tem que ser feita. Agora, a verdade é que nós devemos também ter conhecimento de, como disse há pouco, daquilo que muito da sociedade civil ou outras pessoas, outras organizações fazem sem o conhecimento
da alta instância que será o Governo, ou o Ministério da Saúde ou o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Porque esse tipo de missões que muitas vezes fazem naquilo que são os nossos países irmãos, e até poderão ser outros países, o ter esse registro leva-nos a ter um conhecimento maior daquilo que está a ser feito e poderemos apresentar também quase como uma carta credencial e do bem que estamos a fazer e das boas coisas que estamos a fazer. E claro, depois pudermos articular, pudermos promovê-la, pudermos até mais tarde financiar, melhor será esse o objetivo comum para todos e, sobretudo, daquela que é a estratégia internacional em Portugal. Isso é que era uma exportação muito bem feita. Já concluiu? Eu precisava que concluísse. Muito bem. Doutora Ana Gomes, deixe-me passar isto para o cenário internacional. Há pouco, e a sua própria experiência mostra que às vezes é cada um por si. Mas o orgulhosamente sós não resulta. Está mais que provado. Pela sua experiência, e num minuto também, apelava ao seu sentido de síntese, o que é que emerge, o que é obrigatório arrepiarmos neste caminho? É que esta articulação dos diferentes atores a nível nacional e a nível europeu e internacional é realmente fundamental. Porque depois há escolhas que são políticas e que têm que ser devidamente informadas. Por quem sabe, com diferentes perspectivas, com diferentes posições. Por exemplo, eu não estou de acordo, eu não acho que Portugal e que a União Europeia, é verdade que foi um sucesso a compra coletiva das vacinas. Dá para saber o que é que se gastou. E é fundamental esclarecer isso. E o que se deitou fora. E que empresas beneficiaram. Dá para saber isso. Eu espero que seja o trabalho da submissão da... Mas doutora, isso dá outro debate. Mas, por exemplo, uma das sugestões que estava no tal relatório que vinha da tal comissão, da tal plano de ação da Comissão e com a aprovação do Parlamento Europeu, era que, numa emergência de uma pandemia, como o Covid e outras que tivemos antes, se considerassem as vacinas um bem de interesse público e, portanto, se suspendessem as patentes e que se permitisse, portanto, que países que tinham condições, tinham indústria para produzir as vacinas, era o caso da Índia, lembram-se? A Índia estava a produzir as vacinas para exportar e não a podia aplicar quando estava a sofrer aquela versão Delta. E a certa altura marimbou-se e fez o que... Isso estava previsto no quadro da Organização Mundial do Comércio, do Acordo TRIPS, da sua propriedade. O próprio Brasil fez isso na altura do Brasil, medicamento do HIV. E a Índia. E a Europa boicotou. E a Europa boicotou isso. Até o presidente Biden e o Papa pediram que se considerassem as vacinas. E até hoje há boa parte do mundo que não está vacinado. E estamos todos à mercê das variantes que estão a vir aí, que hão de vir aí. Ou não é verdade? Isto foi um problema em que a Europa agiu mal. E agiu mal porque os governos não se puseram de acordo e não houve a capacidade de ver que esta era uma questão fundamental, embora ela estivesse mais que identificada, porque até já se tinha praticado em relação à epidemia do H1N1. Portanto, há escolhas políticas e elas resultam da confluência das contribuições dos diversos atores, do setor médico, administração, etc, etc. Depois, há aqui a questão essencial dos recursos. Quer dizer, nós tivemos ainda esta semana o congressista Bernie Sanders a comparar a falta de um Serviço Nacional de Saúde na América com Portugal. E, ao mesmo tempo, estamos nós aqui a debater como é que a gente salva o nosso SNS. Obviamente, a senhora Secretária de Estado há bocadinho dizia, também há uma questão de recursos. E recursos para as ações concretas da cooperação na diplomacia da saúde, mas, obviamente, país precisamos que haja sistema de saúde, com profissionais, decentemente pagos, é preciso haver recursos. E então, se falamos nos países, por exemplo, os nossos irmãos dos PALOPs, têm problemas de financiamento muito piores que os nossos. E, em alguns casos, não é porque os países não sejam ricos, é por falta de governação. E eu estou a falar num momento em que ainda aqui se invoca imenso que não há dinheiro e temos um SNS que está cronicamente subfinanciado, cronicamente subexecutado, com óbvias consequências para a eficiência do serviço e já nem falo
enfim, já dá outro debate. Já nem falo Já dá outro do debate. ânimo dos profissionais e dos salários dos profissionais, já nem falo nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aqui um relatório que saiu ontem da União Europeia, Doutora, tenho que lhe pedir que acabe. que é liderado, um relatório que é liderado por Stiglitz e que tem outros peritos, e que diz que só de um país como Portugal, 56 mil milhões estão parqueados em offshores no ano de 22. Estamos a falar de 56 mil milhões, são 22% do PIB. E depois vem-nos dizer que não há dinheiro para o SNS, para a escola pública, etc. Desculpem, esta é uma questão, e isto, então, nos nossos irmãos dos PALOPs, o problema ainda se põe em uma escala muito... Em uma escala ainda pior. Portanto, estas questões também são questões da saúde global, Doutor Delfi, da democracia e não só. é a tal transversabilidade que falávamos, e deixo para si o minuto mais cruel de todos, porque é mesmo um minuto de encerramento. É a tal transversabilidade que falávamos, não é? Portanto, estas pontas soltas ou tão desconexas e tão exclusivas, não é? Mais inclusivas para uns que para outros, depois esta balança. O Steve Jobs tem um discurso notável em Harvard, que é muito conhecido, que ele deu o título Connect the Dots. Juntem os pontos. Não é? Para quem não ouviu esse discurso do Jobs em Harvard, vale a pena ir ao YouTube, porque é uma lição para todos nós, como é que com estas pontas soltas nós conseguimos juntá-las, e algumas pontas têm nós, portanto também exige alguma paciência chinesa, não é? E a nossa embaixadora andou também lá pelo Oriente, desatar os nós e depois de os desatar, juntar as pontas. Connect the dots. Olha, por Taiwan na OMS, que é uma questão política. Pois, exatamente. É um bom trabalho para o nosso embaixador na República Popular da China, uma vez que em Taiwan não temos embaixador. Certo. Bom, concluindo, então, o meu amigo Cortana, que é um professor da USP, costuma dizer que a nossa vida, apesar de ser curta, não é? Pode ser grande e pode ser comprida, de valores, de propósitos, de desígnios. E é nestas áreas, nomeadamente, que a Ana referiu, que a senhora embaixadora referiu, que se pode demonstrar, também em termos de cooperação, a elevação de valores, o respeito pelos princípios e, de facto, acima de tudo, ao cabo e ao resto, o respeito por cada cidadão deste mundo, que é um cidadão, uma cidadã como nós. Um minuto. Muito obrigada a todos. Isto dava pano para mangas e é um assunto interessantíssimo. Mas vamos, nem de propósito, leva-nos à introdução de outro embaixador e de outro tema dentro deste equilíbrio e desta inclusão que queríamos, obviamente, maiores. Avançamos para a conferência Vaccine Diplomacy com o professor Durão Barroso, antigo Primeiro-Ministro, antigo Presidente da Comissão Europeia, e, claro, o Presidente da Aliança Global para as Vacinas. E onde é que está o professor? Era para fazer a entrada em grande, eu posso fazer outra vez. Vamos repetir, sentamos-nos outra vez e eu vou repetir. Se não se importam, já agora. Sim, podemos chamar o professor? Ora, cá está, agora sim, então, por falar em diplomacia, muito bem-vindo, professor. Para a conferência Vaccine Diplomacy, antigo Primeiro-Ministro, antigo Presidente da Comissão Europeia, diplomata, Presidente da Aliança Global para as Vacinas, mas também da Assembleia Geral do Conselho da Diáspora Portuguesa e do Fórum Euro-African. Por favor, a sua conferência. Obrigada, bem-vindo. Vamos passar para assistir. Então, muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, é um prazer estar aqui convosco neste primeiro Fórum de Diplomacia da Saúde, organizado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, no quadro deste 46º Congresso Hospitalar Mundial. Pediram para falar da diplomacia global de saúde, que é o que vou fazer. Tenho umas considerações introdutórias e depois terei gosto de procurar responder a perguntas que a senhora moderadora ou que os senhores e senhores presentes queiram dirigir-me. Mas, para introduzir o tema, aqui vão algumas reflexões. Começando por dizer que penso que a diplomacia global de saúde é agora mais importante do que nunca, por razões óbvias. Temos hoje em dia ameaças maiores à saúde pública, mas também temos um mundo geopolítico muito mais fraturado, onde, se quisermos
ter algum sucesso, teremos de ultrapassar, através da diplomacia, através de mecanismos de ação pública, divisões que são bastante graves e que impedem, em alguns casos, a obtenção de bens públicos globais. Eu tenho alguma experiência agora direta que queria partilhar convosco. A pandemia deixou claro que neste mundo, onde também há deslocações profissionais e turísticas sem precedentes e doenças que não respeitam fronteiras, que um surto local pode transformar-se numa crise internacional. A arquitetura global de saúde que responde a esta crise depende da governança internacional e quando governos e políticas estão envolvidos, obviamente, a diplomacia é essencial. A diplomacia de saúde feita de forma correta pode alcançar grandes resultados porque ela se centra numa ideia muito nobre, que é de que quando enfrentamos uma ameaça temos mais hipóteses de sucesso se a enfrentarmos em conjunto. Pode a diplomacia de saúde apelar a cessar fogo em zonas de guerra, para permitir que medidas de saúde, como campanhas de imunização de rotina, continuem. Pode permitir a criação de alianças e organizações para responder a crises de saúde específicas. Pode reunir uma ampla variedade de partes interessadas, desde a indústria privada até organizações filantrópicas, para combater ameaças à saúde. Eu posso, obviamente, não estar a ser inteiramente objetivo quando digo isto, mas gostaria de dizer que, a meu ver, um dos maiores exemplos da diplomacia de saúde, pelo menos a diplomacia das vacinas, é precisamente a organização a que tenho a honra de presidir, a Gavi, a Aliança Global das Vacinas. É uma organização que tem um modelo único, porque reúne países ricos e pobres, ou países em vias de desenvolvimento, agências internacionais de ajuda, organizações humanitárias e filantrópicas e também o setor privado, o setor farmacêutico, todos unidos com um objetivo, que é o de expandir o acesso às vacinas nas regiões mais vulneráveis do mundo. Unidos pela ideia de que nenhuma criança merece morrer de uma doença que pode ser evitada, esta aliança sobreviveu a todas as diversas catástrofes globais e eventos das 2 últimas décadas para ter um impacto notável na saúde do mundo. Desde o ano 2000, a Aliança já ajudou a vacinar mais de 1.000 milhões de crianças, o que equivale a um oitavo da humanidade, contribuiu para reduzir pela metade a mortalidade infantil nos países de baixo rendimento com os quais trabalhamos. Ajudou a criar mercados de vacinas mais saudáveis, melhorar sistemas de saúde, impulsionou o país a lançar novas vacinas, como aquelas que combatem a pneumonia e o HPV. Em dezembro, por exemplo, estarei no Ghana para a nossa reunião do Conselho, da Gavi. Terei a oportunidade de visitar um hospital que desempenha um papel fundamental na entrega de uma das inovações mais emocionantes das últimas décadas, que é a nova vacina contra a malária. A Gavi financiou testes pilotos da vacina em 3 países e agora estamos a ajudar a implementá-la em todo o continente nos próximos anos. É isto um exemplo que pode ser alcançado através do multilateralismo e através daquilo que se pode chamar também a diplomacia das vacinas. O exemplo mais recente que tivemos de diplomacia das vacinas a ocorrer a nível global foi a resposta à pandemia Covid-19. Numa situação em que as vacinas desempenharam um papel crítico na prevenção de doenças graves e na salvação de vidas, as vacinas tornaram-se um recurso quase tão valioso como o ouro. Os países que tinham a capacidade de desenvolvê-las rapidamente ou de comprá-las encontraram-se em posições de poder. Aqueles que não o fizeram no chamado Sul Global foram destinados a ficar para trás. Isto era um facto previsível e era um facto que foi previsto. É um problema, de facto, em termos de equidade global. Pouco depois do início da pandemia, antes de qualquer vacina estar disponível, foi lançado o acelerador de ferramentas de acesso à Covid-19 para acelerar o desenvolvimento, a produção, o acesso equitativo a testes, tratamentos e vacinas para a Covid-19. O mecanismo COVAX, que resultou em grande parte de uma iniciativa da Gavi, foi gerido em conjunto pela Gavi, pela CEPI, que é uma organização chamada Coligação de Inovação para a Preparação e de Inovação para Epidemias, e pela Organização Mundial de Saúde e pela Unicef. Foi esta aliança que eu tive a honra de co-presidir, juntamente com a minha colega da CEPI, chamado CCM, Coordination Meeting do COVAX. Foi um mecanismo sem precedentes e ambicioso. A ideia era utilizar as formidáveis forças das 4 organizações que a constituíam, organizações que tinham décadas de colaboração em termos de ação nos países de baixo rendimento, baseando-se em conhecimento local e regional pré-existente e procurando, ao fim e ao cabo, uma coisa simples, é entregar vacinas em grande escala.
que não é fácil. Posso dizer-vos que não é nada fácil. Porque uma coisa é distribuir 1.000 milhões de vacinas num país, digamos que na China ou na Índia. Outra coisa é distribuir, como nós distribuímos, 2.000 milhões de vacinas em 146 países. Tem problemas logísticos imensos, técnicos de distribuição, mas até tem problemas legais, porque, por exemplo, as grandes indústrias farmacêuticas não vão distribuir vacinas em certos países desde que não tenham garantidos seguros para o caso de haver ações em justiça contra elas. Portanto, alguém tem que garantir este seguro. Foi o seguro mais importante da história, foi o seguro que nós celebramos para que a indústria farmacêutica pudesse distribuir vacinas em todas estas 146 diferentes jurisdições, países ou territórios. Bom, a verdade é que conseguiu-se assim acelerar a produção e fornecimento de vacinas, apoiar a expansão de capacidade de fabrico, negociar a transferência de tecnologia de nações mais ricas para países menos desenvolvidos. Portugal, aliás, quero aqui ter uma palavra para Portugal, porque Portugal foi um importante contribuinte, tanto em termos de financiamento como de doações de vacinas para o mecanismo COVAX. Portugal comprometeu-se a partilhar pelo menos 5% do seu abastecimento doméstico de vacinas com parceiros, nomeadamente países em vias de desenvolvimento, e fê-lo através de organizações de desenvolvimento, entre as quais, precisamente, a Gavi. Ora, isto construiu-se com base no crescente compromisso de Portugal com a vacinação global. Aliás, Portugal comprometeu-se a financiar em 2020 os programas centrais da Gavi, com um foco no aumento do acesso e da qualidade dos cuidados de saúde primários e na redução da mortalidade infantil. O COVAX funcionou melhor do que as nossas tentativas passadas. Como eu já disse, até agosto deste ano, este mecanismo enviou cerca de 2.000 milhões de doses para todo o mundo, fornecendo 74% de todas as vacinas entregues para os países de mais baixo rendimento. Portanto, já lá vou, não foi perfeito, houve problemas, mas, de qualquer maneira, 74% das vacinas recebidas pelos países em vias de desenvolvimento foram recebidas graças ao COVAX. No entanto, esta facility, como a gente diz em inglês, este mecanismo, dependia sobretudo de fatores sistémicos externos que estavam além do seu controle. Nos seus primeiros dias, houve obstáculos no financiamento e no fornecimento, e por isso houve problemas de eficácia. Isto significa que, mesmo com o COVAX a funcionar como motor de entrega poderoso, qualquer país obter vacinas era um processo difícil. Hoje podemos dizer que o COVAX desempenhou um papel importante em reduzir a disparidade na vacinação entre nações ricas e nações pobres. 56% das pessoas nos países de baixo rendimento apoiados pelo COVAX receberam 2 doses de vacina, em comparação com a média global de 66%. Portanto, esta que é a estatística que mostra a falta de equidade. Mesmo assim, comparando com o passado, há uma grande equidade. Ou seja, em média, em todo o mundo, 66% das pessoas receberam as vacinas. Nos países em vias de desenvolvimento, a média foi de 55%. Bom, não é bom? Obviamente que não. Mas, comparando com anteriores pandemias, foi um grande progresso em termos de distribuição mais alargada das vacinas. Mas aqui tivemos que enfrentar muitos desafios, e eu vivi estes 2 anos praticamente só a trabalhar nesta matéria. Dificuldades também geopolíticas. Para vos dizer muito simplesmente, só a título ilustrativo, havia momentos em que nós tivemos dinheiro, porque conseguimos de facto levantar dinheiro, portanto houve generosidade dos países doadores, conseguimos 20.000 milhões de dólares, mas não tínhamos vacinas. Não tínhamos vacinas porque os países que as tinham não as exportavam. Não as exportavam porquê? Porque tinham que dar primeiro à sua população, o que aliás é permitido pela OMS, porque há umas regras que permitem que o país, em caso de emergência nacional, faça o chamado embargo à exportação. Portanto, tínhamos vacinas, tínhamos dinheiro, mas não tínhamos vacinas. Depois tivemos que comprar vacinas. Bom, não vou entrar no detalhe, mas, por exemplo, nem sempre foi fácil a relação Estados Unidos-China. No âmbito, porque havia vacinas americanas, havia vacinas chinesas, havia outras vacinas de outros países, mas havia aqui um nacionalismo, aliás, criou-se esta palavra que eu não conhecia, nacionalismo vacinal. Portanto, o nacionalismo das vacinas. A verdade é que tivemos que lutar com isso, com a gestão, que é uma gestão político-diplomática, de sensibilidades de natureza política entre diferentes países, para além, obviamente, de interesses económicos que são diferenciados. Mas às vezes não eram interesses económicos, às vezes eram apenas interesses reputacionais, de imagem, de afirmação nacional. Bom, apesar disso, lá se foi conseguindo avançar e tivemos os resultados que já referi.
Apesar de todas estas deficiências, continua a ser a resposta global de saúde de emergência mais bem sucedida na história. Em termos, nunca tinha havido uma colaboração de 146 países atrás de um produto, ou de produtos, neste caso vacinas, que são, como sabem, aliás, as vacinas eu digo que não é um produto, é um processo, é muito delicado e é difícil de distribuir. Centenas de milhões de pessoas foram protegidas contra a pandemia, mais mortífera do século, graças a este mecanismo. Apesar de todas as dificuldades, isto mostra que o multilateralismo pode funcionar. Pode funcionar para corrigir desigualdades e responder a emergências globais. É um sinal de que temos sucesso quando trabalhamos juntos. É uma certeza de que precisamos deste sentido de solidariedade da diplomacia global de saúde novamente no futuro. Quem vos fala é alguém que já tem alguma experiência e que já não tem muitas ilusões. Eu não tenho ilusões que vai haver interesses políticos e geopolíticos que vão tornar cada vez mais difícil esta cooperação. Não tenho ilusões que os países vão agora harmoniosamente entender-se nestas matérias. Penso, pelo contrário, que a situação global vai piorar em termos de confiança, em termos de falta de colaboração. Mas penso sinceramente, que é possível e desejável que as grandes potências que estão divididas entendam que quando chegamos a este capítulo dos bens públicos globais possam cooperar. Acho que faz sentido cooperar. Os vírus não precisam de visto para viajar. Os vírus não se importam com as fronteiras. Atravessam as fronteiras. Também seria bom que nós não nos importássemos com as fronteiras. E quando temos uma pandemia, que olhássemos da mesma forma para todo o mundo e não apenas para a nossa área geopolítica de preferência ou para os países mais ricos em detrimento dos países mais pobres. É isso que tentamos fazer. É isso que a Gavi, que tem um fim humanitário, procura fazer e que fez juntamente com a COVAX. Por isso, por exemplo, estive recentemente na China, onde fui recebido pelo Primeiro-Ministro e por vários membros do Governo, pelo Ministro das Finanças, pelo Vice-Ministro dos Estrangeiros, pelos Ministros da Saúde, com esta mensagem que, aliás, em teoria, todos os governos aceitam, de que temos que cooperar no domínio dos bens públicos globais e a saúde pública é um dos bens públicos globais. Não, que não devia estar dividida ou polarizada por razões geopolíticas de curto prazo. As doenças não se importam com as fronteiras, seria bom que nós também não tivéssemos que nos importar com elas. Muito obrigado pela vossa atenção, estou agora disponível para as vossas questões. Aqui mais para o meinho. E eu fico aqui ao seu lado, se não se importa. Obrigada pela sua interessante intervenção. Eu vou só dar o mote e passar o microfone depois aqui ao público. O professor assumiu com todo o realismo o que correu bem e o que correu mal. É uma iniciativa incrível em termos humanitários, mas, na verdade, só até maio Portugal teve que distribuir 3,1 milhões de vacinas da Covid-19. Só Portugal. O resto dos países tiveram que fazer a mesma coisa que já tinha acontecido no H1N1, se bem se lembra. É difícil quando fala no tal mecanismo de exportação que protege, quando nós temos a noção dos fluxos e dos calendários e deste acordo único que também foi inédito na União Europeia, conjugar tudo isto não seria mais fácil? Não seria mais fácil como? E entre a Gavi, por exemplo, a distribuição das vacinas, poder-se chegar a mais populações desfavorecidas? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Onde é que a gente a tal equidade. Não, a equidade é objetiva. Vamos lá ver. A questão é esta. A responsabilidade das vacinas é uma responsabilidade nacional. Cada país, não há nenhum tratado internacional, nenhuma obrigação internacional que obriga que haja uma compra conjunta de vacinas, por exemplo. Mas foi bom. Para a Europa foi Estamos agora a trabalhar, como sabe, para ter tratado da pandemia. A Europa foi notável, porque a Europa, inicialmente, como sabe, a Europa, a União Europeia, não tem praticamente competências em matéria de saúde. Nós temos uma Direção-Geral que se ocupa de questões de consumidores da saúde, mas, no essencial, a saúde continua uma responsabilidade nacional. Há serviços nacionais de saúde, não há um serviço europeu de saúde. Perante a emergência, que, aliás, começaram os países a querer comprar separadamente, mas a Comissão bem veio à frente e disse, não, vamos conseguir comprar nós em nome dos 27, porque senão teria sido, de facto, teria sido horrível.
ter a Alemanha, a Suécia, a Holanda de um lado, que aliás era o que estava previsto inicialmente, sei lá, os países do sul do outro, a Bulgária e a Roménia a competirem com a Holanda e com a... Bem, o que é que teria sido? Graças a isso, aliás, Portugal também teve a sua parte... As tais vacinas que perdeu, isso não foi via Gavi nem Covax, porque Portugal também recebeu algumas, mas essencialmente as vacinas que vieram para Portugal foi no âmbito da operação europeia. Porque... A minha pergunta era ao contrário, desculpa, não foi clara. Eu era no sentido das vacinas que eventualmente desperdiçados, e nestas coisas também podemos ser presos por ter cão e presos por não ter, não é? Porque depois se faltasse... foi a questão do horror. Não, o que se passou foi que os países ricos, por exemplo, a mim custa-me dizer os nomes, não é porque eu tenho vergonha de dizer os nomes, é porque são nossos grandes stakeholders, não é? Então, a Gavi, só para perceberem, a Gavi no board somos 28 e temos 5 representantes dos países ricos, que representam constituencies dos países, e temos 5 dos países em desenvolvimento. E alguns dos países que fizeram o chamado assambarcamento, que é a palavra em português, que eu conheço melhor para traduzir, hoarding, assambarcamento. Os países que fizeram assambarcamento, ao mesmo tempo, foram os mais generosos depois, não só no dinheiro que deram, mas também nas doses excessivas que tinham. Portanto, a situação não é branca nem preta, é uma situação, de facto, com muitos tons de cinzentos. O que se passou foi que os países ricos tinham um poder negocial tal que foram às grandes farmacêuticas e compraram 4, 5, houve pelo menos um dos países, um dos maiores doadores, que comprou 6 vezes mais vacinas do que o que precisava. Ao mesmo tempo, tínhamos os países africanos que não tinham dinheiro para ir falar aos grandes farmacêuticas a comprar para eles. Bom, isso é que foi o que se passou. É isso que estamos a tentar evitar da próxima vez, através do chamado Pandemic Fund, ou da Vaccine Pool. Está agora a ser negociada com o chamado Tratado Pandémico, está a ser para a pandemia, que eu tenho muitas vezes que vem a ser, porque há países que não aceitam, por definição, tratados multilaterais que sejam obrigatórios, têm em inglês binding nature, que tenham uma natureza vinculativa. E, portanto, mas enfim, se conseguimos um protocolo, se conseguimos os princípios de uma convenção, já não é mau. Um compromisso. Mas a verdade é que não havia essa obrigação. Então tivemos esses países que conseguiram assim modificar o mercado. O que é que faz a Gavi? Qual é o mercado? A Gavi é um market maker. A Gavi o que é que faz? Graças ao dinheiro dos doadores, a Gavi fala aos grandes produtores de vacinas do mundo, do chamado norte global, do sul global, e diz: vocês podem produzir não sei quantos milhares de milhões, às vezes milhões ou bilhões em inglês, milhares de milhões que nós compramos. Se há uma condição, é a mais baixo custo. Não podem vender a ninguém mais baixo que a nós. Quer dizer, portanto, nós não aceitamos, não é fazer negócio com isto. Bom, para vos dizer muito sinceramente, o maior fornecedor de vacinas para a Gavi tem sido a Índia. É a Índia, onde, aliás, foi transferida grande capacidade de produção. Mas quando a Índia foi tocada pela pandemia, a Índia deixou de exportar. Surgiu-lhes a Delta, desgraçados. Exatamente. E a Índia é um dos maiores países, neste momento já é, aparentemente, o país com a maior população do mundo. Razão pela qual eu costumo dizer que o melhor é ter estas fábricas em pequenos países. Porque os pequenos países, mesmo que deem prioridade à sua população, sei lá, uma Suíça, um Ruanda, um Singapura, mesmo que distribuam todas as suas vacinas para a sua população, isso não é relevante. Agora, se estamos a falar de uma China, de uma Índia, ou até dos Estados Unidos, bom, claro. Olha, nós abrimos uma esta semana em Paredes de Cora. Não é mau. Foi isto que se passou. Agora, como eu lhe disse, se quisermos ser equilibrados e objetivos, também não teríamos conseguido comprar as vacinas que foram dadas a, sei lá, por exemplo, Cabo Verde. Eu tratei diretamente com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, ou com o Presidente de Cabo Verde, tratei diretamente. Receberam vacinas a custo zero, que foram compradas por nós, a maioria delas, não foi só a Covax, mas outras foram pela Covax, foram compradas graças à generosidade dos nossos grandes doadores, que foram os Estados Unidos, que não eram tradicionalmente o doador da Gavi, mas que na história do Covax foram o principal doador, curiosamente com um acordo, que é extraordinário, acordo dos dois partidos, que normalmente não há, como sabem, hoje em dia nos Estados Unidos não há muitos acordos entre... Mas aí houve acordo. Bom, e conseguimos... Portanto, foi Estados Unidos, a União Europeia no seu conjunto, foi a chamada Team Europe, Japão, que aumentou imenso a doação, a Alemanha individualmente também, são estes os grandes doadores. E graças a isso conseguimos comprar, apesar de tudo, 2 mil milhões de doses que foram distribuídas. Portanto, tentando ser objetivo, é isto o que se passou. Portanto, coisas boas. E também nas farmacêuticas. Houve coisas boas nas farmacêuticas e coisas não tão boas nas farmacêuticas. Se queremos ser sinceros e objetivos, temos que dizer houve bom comportamento e mau comportamento, como se faz com as crianças.
dos governos e das farmacêuticas. As farmacêuticas, já houve coisas notáveis do ponto de vista científico, como se sabe, que se conseguiu, que aliás agora foi reconhecido por este Prémio Nobel da Medicina, portanto, as tecnologias mRNA, que foi uma coisa extraordinária. E a partilha do conhecimento... Tudo. Aí foi muito bonito. O que se conseguiu em termos de ciência... Eu digo que a ciência esteve melhor que a política. Mas, além disso, mas também nas farmacêuticas houve problemas. Porque eu testemunhei alguns. Não vou agora dizer, porque é um bocado incómodo. Isso fica para as minhas mãos, mas sou demasiado novo para escrever ainda. Bom, houve uma grande farmacêutica, que é um país africano que eu conheço bem, às tantas exigiu como garantia real que lhe dessem o estádio de futebol e o pavilhão multiusos lá local. É uma coisa absolutamente incrível. Porquê? Porque é o chamado indemnity and liability, em termos jurídicos. Quer dizer, as empresas farmacêuticas, em geral, para fazerem isto, têm que estar seguras para, se amanhã houver queixas por qualquer coisa de efeitos secundários, têm que estar seguras contra ações judiciais. Houve um caso famoso há muitos anos na Nigéria que ainda está a correr nos tribunais internacionais. Então, elas fazem esse acordo. Mas então há uma que chegou a este ponto. Bom, como o governo não tinha dinheiro para lhes garantir, queriam o estádio de futebol, não sei o que é que iam, uma empresa farmacêutica fazer com um estádio de futebol. Né? Como garantia real. Fala-se, em termos jurídicos, chama-se isto uma garantia real, uma garantia física. Não? Bem, professor, tem episódios que nunca mais acabam. Eu aproveitava, porque o tempo corre, para abrir, obviamente, a oportunidade da audiência questionar. Temos o privilégio de ter cá o professor connosco, portanto, alguém quer colocar alguma questão? Passava o microfone. E então? Ai não, é só um telemóvel, não é uma questão, é só um telemóvel no ar. É que não me provoquem, que eu depois fico aqui não sei quanto tempo e a pessoa fica desgraçada. Faz favor. Olá, o meu nome é Alexandre Guedes da Silva, sou o presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, Dr. Durão Barroso. Nos dias que correm, discute-se na Europa a possibilidade de vir a diminuir o tempo de duração das patentes das descobertas dos medicamentos. É uma questão que nos preocupa a nós, enquanto pessoas com doença, porque pode ter implicações perniciosas, nomeadamente diminuir a intensidade da investigação de novas terapêuticas, que é particularmente grave nas doenças raras, onde há muito poucas terapêuticas, e, portanto, nós precisamos de investigação. E também na questão do preço do medicamento, porque muito provavelmente uma redução dos anos de duração da patente irão levar a um aumento automático do preço que será proposto aos países. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isto, porque é um tema que está em discussão e é um tema que a nós nos preocupa particularmente. É um dos temas mais difíceis que eu conheço. É porque há, obviamente, interesses contraditórios. Por um lado, obviamente, o nosso impulso imediato é dizer que não devia pagar-se patentes para questões que são de interesse humanitário, de saúde, elementar, nomeadamente para os países em desenvolvimento. Por outro lado, nós sabemos que se não houvesse patentes ou se não houver uma remuneração para aqueles que desenvolvem investigação suficiente para isso, então as próprias empresas não vão investir. É tão simples como isso. E são as empresas, podemos gostar ou não gostar do lucro que elas têm, mas são elas com a sua capacidade, o seu investimento científico, que conseguem desenvolver novas vacinas, como agora conseguiram desenvolver com grande sucesso. Portanto, tem de haver aqui um compromisso. É esse o compromisso. Eu, antes ainda de estar nesta função, a minha organização como tal não tem uma posição, digamos, definitiva sobre a matéria, porque há interesses muito contraditórios e então achámos que o melhor era não tomar uma posição como tal, em termos, seja chamar, quebrar as patentes ou manter as patentes. Não há aqui uma doutrina fixa. Eu já me tenho feito alguma comunicação pública sobre o assunto, dizendo que eu acho que a única forma é os Estados, portanto, os países, as organizações internacionais com uma capacidade financeira, virem, por assim dizer, suprir a falta de financiamento que poderia haver, ou a perda que poderia haver para algumas dessas patentes. É a única forma que estou a ver. Mas é uma opinião muito pessoal, esta que estou a exprimir. Não? Isto está, ainda há dias estive com o diretor-geral do OMS, o Dr. Tedros. Como sabem, este é um dos pontos que está neste momento ainda a ser debatido no âmbito do tal novo tratado da pandemia. Não há acordo nisso. Agora, é difícil aqui ter uma posição que evita a demagogia,
Porque se nós agora dissermos, bom, a partir de agora, patentes na área das vacinas, que é aquela que eu estou agora a seguir mais diretamente, ou não conheço suficientemente o caso da esclerose múltipla, mas penso que o mesmo se aplicará a outro tipo de doenças. Não há respeito de patentes. Uma vez chegado a um acordo, a uma descoberta, digamos, open source, é para toda a gente. Bom, é muito bonito, simplesmente. Qual é então o incentivo económico que tem uma companhia para estar a investir anos e anos e anos a pagar aos seus melhores cientistas? Não tem incentivo nenhum, não vai haver. Nós na Comissão, quando estava na Comissão, fiz uma coisa, recebi aliás as grandes empresas farmacêuticas na altura e fizemos uma coisa que foi, a Comissão prometia, agora não lembro exatamente quanto era, mas era um matching fund, ou seja, para as doenças raras, porque nas doenças raras as empresas farmacêuticas não investem suficiente, porque obviamente o mercado não existe. A Comissão pagava a diferença e alguma coisa se fez nesse domínio. Portanto, foi através de fundos da Comissão, da Comunidade da União Europeia, que se conseguiu dizer, vocês se conseguirem descobrir medicamentos para estas doenças muito raras, estou-me a lembrar agora o nome delas, é de uma que havia uma que na Europa inteira havia 4 crianças, portanto, 4, não é muito, 4 identificados, que aquele Hospital Santo Menino Jesus, achei o nome, Menino Jesus da Itália, bom, que tinham identificado. Ora, não havia interesse das empresas para desenvolver esse mecanismo, portanto, tem que ser por financiamento público. Mas se não houver esse financiamento, então não temos um incentivo económico para as empresas investirem naquilo que é. E hoje em dia, de facto, as grandes descobertas no capítulo de medicamentos e das vacinas são de empresas privadas, não? Isso não há a menor dúvida. Mesmo no chamado Sul Global, aquela que eu referi da Índia, é uma empresa privada que conseguiu, graças à transferência de licenças ocidentais feitas na Europa, mas sobretudo na Europa, Inglaterra, conseguiu ser o maior produtor mundial de vacinas, até há algum tempo. Agora a Europa, curiosamente, fala-se nisso pouco. Hoje em dia, o maior produtor e exportador de vacinas é a União Europeia. Não era até há pouco tempo. Era a Índia e a China e os Estados Unidos. Agora é a União Europeia. Porque, precisamente como resposta à pandemia, começou a Comissão Europeia bem a traduzir para perto da Europa as suas cadeias de produção, para evitar que da próxima vez sejamos apanhados numa situação como foi, não sei se ouviram a declaração do comissário Thierry Breton, que quando começou a pandemia disse que não havia um único paracetamol feito na Europa. Não? Porque eu casos como este conheço N casos, não? O caso das máscaras, o caso de uma empresa de Personal Protective Equipment, como se diz em inglês, PPE, Personal Protective Equipment, que é a maior empresa do mundo de produção de máscaras e de luvas para meio hospitalar, mas também para meio fabril, que tinha a sua maior parte de produção na Ásia, e quando começou a pandemia, os seus fornecedores aumentaram de um dia para o outro o preço 1000%, mas o problema não foi esse, o problema é que não davam. Enquanto não forneciam o seu próprio mercado, não davam. Portanto, e a Europa foi uma das razões pelas quais nós tivemos houve um período em que não tínhamos máscaras em Portugal e na Europa e tudo mais. Não era porque não tivéssemos dinheiro para as comprar, é porque os locais onde elas eram fabricadas, pura e simplesmente não permitiam a sua exportação. É uma coisa assim, portanto, é por isso que temos que, de facto, tratar todos estes bens, medicamentos, vacinas, estes outros bens auxiliares, como bens públicos globais e ter um regime para eles que seja de acesso, não em função do rendimento do país, mas em função da justiça. Se tiver mais uma questão, eu venho presente aqui na Ebissal, tenho uma reunião daqui um bocadinho com ele. Então, rapidamente, professor. Boa tarde a todos, obrigada. Desde já, eu sou Evelise e cabo-verdiana. Aproveito já para agradecer todo o apoio que Portugal tem dado a Cabo Verde. Eu sou diretora de promoção da saúde municipal na Câmara Municipal da Praia e a minha questão vai muito se calhar vai para todos os painelistas do fórum, que é muito dentro da diplomacia em saúde, porque eu vejo que os governos regionais têm pouco acesso a recursos internacionais porque não têm representação em fóruns internacionais. Muitas vezes a relação é muito mais direta com os governos locais. E tem países que, pelo sistema político, muitas vezes o entendimento político entre o governo local e o central não se tem. Se calhar a minha questão é,
já não é tempo de começarmos a ter uma relação mais próxima com os governos locais que, de fato, lidam com as questões da população vulnerável, que está mais próximo da população. Eu assisti em Cabo Verde, por exemplo, na pandemia, como é que a Câmara, que é a maior Câmara do país, da cidade da Praia, sofreu com falta de recursos as pessoas, para assistir as pessoas que tinham a Covid e que precisavam de comer, por exemplo, e que as pessoas iam na Câmara Municipal e nós não tínhamos recursos porque não temos acesso a fóruns próprios e muitas vezes o entendimento político não é o mesmo. Por isso, a minha questão é mais nesse sentido. Obrigada. Está a falar mais da diplomacia interna aí do que da diplomacia internacional. Entre o poder local e o poder nacional. Sim, isso é um problema, mas eu não sou especialista. Já foi. Muito obrigada, professor. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua intervenção. Foi um gosto. Muito obrigada. Continuação do bom trabalho. Professor, dentro desta intervenção do professor também se percebeu um outro aspecto que, de algum modo, no debate afloramos, mas não lhe demos o nome, que é da importância também que tudo isto representa a outra ameaça internacional, que é a da desinformação. Portanto, acaba por estar tudo interligado e o professor Xavier Barreto pedia-lhe para fazer o balanço de encerramento desta sessão. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Vai ser um balanço muito rápido. O professor tem um compromisso e eu não quero prejudicar este compromisso que já tinha. Só para vos agradecer a todos a vossa presença, a vossa disponibilidade, todos os parceiros, todas as entidades que estiveram aqui hoje. Agradecer ao nosso painel, que foi excelente, foi um painel de especialistas, mas que já são amigos da APAI, portanto, que certamente vão acompanhar este tema connosco. Este é um tema que, Diplomacia em Saúde, que vamos continuar certamente a acompanhar, em mais edições como esta, em mais iniciativas. Neste congresso temos uma excelente sessão, eu convido-vos já a assistir uma sessão sobre telesaúde na CPLP. Portanto, como é que as parcerias entre hospitais portugueses e hospitais de um conjunto de países da CPLP têm contribuído para melhorar o acesso a cuidados de saúde num conjunto de países. Portanto, convido-vos já a assistir a essa sessão, mas, em suma, agradecer-vos a todos, aos nossos parceiros, entidades, agradecer em particular ao professor José Manuel Durão Barroso, foi um gosto tê-lo aqui. Nós sabemos o trabalho que a Gavin tem feito, o impacto que tem tido na saúde mundial, e por isso foi um verdadeiro privilégio tê-lo aqui connosco. Muito obrigado e até breve.